escolar. Bom, hoje a gente vai mergulhar numa figura-chave para entender uma virada, né? É uma grande virada na história de Israel. Samuel. Sim, Samuel. Ele aparece assim num momento bem conturbado e vira essa ponte, né, entre o tempo dos juízes e a chegada da monarquia. A gente vai se basear bastante, claro, no livro de 1 Samuel. Ele é uma figura fascinante, porque ele realmente representa essa transição toda. Foi o último juiz, né? E, ao mesmo tempo, o profeta que ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Exato. E isso num tempo que o próprio texto diz que a palavra do Senhor era rara. Sabe, então Samuel se torna essa voz de Deus ali no meio. E que tempo, hein? Finalzinho do período dos juízes, a descrição que a gente tem é quase de, sei lá, anarquia, né? É bem isso, tem aquela frase que marca a época, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Forte. Nossa. Era um cenário, assim, de tribos meio desunidas, muita pressão de fora, filisteus principalmente, e uma instabilidade religiosa grande, mesmo com a arca lá em Siló. Faltava liderança, faltava unidade, faltava fidelidade a Deus, na verdade. É nesse caldo todo, né, de incerteza, que a história de Samuel começa. E começa de um jeito muito pessoal, tocante, a dor da mãe dele, Ana, a oração dela. Isso. E que depois leva aquele chamado famoso, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Vamos começar por aí, pela origem dele? Vamos. A história da Ana é fundamental para a gente entender o Samuel. Ela era estéril, né? E naquela cultura isso era um peso enorme, não só pessoal, mas social, religioso. Quase um sinal de que Deus não a favorecia. Complicado. E aí, na angústia dela, lá no tabernáculo, em Siló, ela faz um voto, uma promessa muito forte a Deus. Se tivesse um filho homem, ela o dedicaria totalmente ao serviço do Senhor para a vida toda. E Deus ouve a oração. Samuel nasce. E Ana, fiel, cumpre a promessa. Entrega o menino para servir com o sacerdote Eli, assim que ele desmama. É uma entrega, uau, total, desde pequeno. Uma dedicação impressionante mesmo. E é nesse ambiente, servindo ali no tabernáculo, bem novinho ainda, que ele tem esse encontro que define tudo. Uma noite, ele escutam chamarem o nome dele. E acha que é o Eli, né? E isso vai lá no Eli. Mas 3 vezes, né? Até que o próprio Eli, meio que se toca, percebe que é Deus falando com o menino. O que já mostra uma sensibilidade no garoto, né? Para a idade dele e num tempo em que, como você disse, a palavra de Deus era rara. Sem dúvida. Aí o Eli orienta como ele deve responder, e na próxima vez que a voz chama, Samuel diz aquilo. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Que demais. Essa resposta é a chave de tudo. Não é só tipo, boa educação. É reconhecer a autoridade de Deus e se colocar numa posição de escuta, de submissão. E isso vai marcar ele para sempre. Ele se posiciona para ouvir. E a partir daí a vida dele muda. Ele já servia ali, mas agora ele emerge como profeta reconhecido. Como foi essa consolidação? Foi algo que cresceu, sabe? O texto fala que todo Israel, desde Dan até Berseba, quer dizer, do norte ao sul, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. As palavras dele tinham peso, se cumpriam. A conexão dele com Deus era clara. E ele não foi só profeta. Não, ele acumulou funções, né? Assumiu também o papel de juiz, liderava o povo, não só em questões legais, mas principalmente na direção espiritual e até militar. E tem um momento que parece um ponto alto dessa liderança como juiz-profeta, que é a reunião em Mispa. O que aconteceu ali de tão importante? Mispa é um divisor de águas. Samuel junta todo Israel e lança um desafio bem direto. Larguem os outros deuses, voltem de todo o coração para o Senhor. Sem meio termo. Nada. Era para mudar de verdade, na prática. E o interessante é que o povo topou. Eles jejuaram, confessaram os pecados, fizeram um ato simbólico lá com a água. Foi um arrependimento coletivo mesmo. Só que esse momento de, digamos, vulnerabilidade espiritual atrai um perigo bem real, né? Exatamente. Os filisteus viram aquilo, o povo reunido, e pensaram, opa, é a nossa chance. Marcharam contra Israel, deu um pânico geral. Imagino.
Mas aí, em vez de só pensar na guerra, o povo vai até Samuel e pede: não para de clamar a Deus por nós. Pede para ele nos livrar. Eles colocam a confiança na intercessão dele. Samuel faz isso. Ele ora, oferece um sacrifício. E a resposta de Deus vem de um jeito impactante. O texto fala de grandes trovões que bagunçaram tudo para os filisteus. Eles foram derrotados. Uma intervenção clara. Claríssima. Mas o ponto que Samuel faz questão de marcar e que é genial é a conexão. O arrependimento do povo, a oração dele e a ajuda de Deus. Aí ele levanta uma pedra e chama de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Exato. Não é só comemorar a vitória na batalha. É um memorial para lembrar que Deus agiu porque o povo se voltou para ele de verdade. O milagre ali não foi só o trovão, sabe? Foi a mudança no coração do povo que abriu o caminho para Deus agir. Samuel ali é o líder que reconecta o povo com Deus. Essa vitória em Mispa, o Ebenezer, é um momento forte, mas a história continua. E o foco do povo parece que muda depois, né? Como é que surge essa vontade de ter um rei? Foi do nada. Olha, não parece ter sido do nada, não. Foi uma pressão que foi crescendo. O texto dá umas pistas, Samuel já estava ficando velho e os filhos dele, que ele colocou como juízes, não seguiram o exemplo. Eram corruptos, segundo o texto. Ah, isso complica. Com certeza ajudou na insatisfação. E junto com isso, tinha aquela coisa de querer ser como as outras nações. Os vizinhos tinham reis, líderes militares mais visíveis, centralizados. Então a falha dos filhos e essa vontade de ser normal, como os outros, levaram ao pedido. Como Samuel recebeu isso? Ele não gostou nem um pouco. O texto diz que a coisa desagradou a Samuel. Para ele, não era só uma crítica aos filhos ou a ele mesmo. Era uma rejeição do próprio reinado de Deus sobre Israel. Uma rejeição a Deus. Dos profetas. Querer um rei humano era rebaixar isso, entende? Era trocar o governo divino por um modelo humano. Mas mesmo assim, Deus manda ele atender o povo, só que com um aviso bem sério antes. Sim, Deus fala, ouve a voz do povo, mas avisa bem avisado sobre como vai ser o rei que vai reinar sobre eles. E aí Samuel detalha tudo. O direito do rei, né? Exato, o rei vai pegar os filhos para o exército, para o trabalho forçado, vai pegar as filhas para trabalhar no palácio, vai tomar as melhores terras, cobrar impostos sobre as colheitas, sobre os rebanhos. Basicamente, ele descreveu o custo de ter uma monarquia centralizada. Era tipo, vocês querem ser como os outros? Beleza, mas se preparem para pagar o preço disso. E mesmo com aviso, o povo insiste. E aí Samuel vai atrás do primeiro rei. Quem é o escolhido? Saul, da tribo de Benjamim, um sujeito descrito como bonito, alto, que chamava atenção fisicamente. Samuel primeiro unge ele em particular, depois apresenta para o povo. No começo, Saul até parece humilde, tem umas vitórias militares. Mas essa relação Samuel-Saul não demora a azedar, né? Por causa da desobediência de Saul, quais foram os pontos de ruptura ali? Tem dois momentos que são cruciais para a queda de Saul. O primeiro é quando ele está pressionado pelos filisteus, Samuel demora para chegar, e Saul, ele mesmo oferece o sacrifício, o holocausto, uma coisa que era função do sacerdote, não dele. Impaciência e invasão de função. Isso. E Samuel chega e dá uma bronca daquelas. O segundo caso, que é o definitivo, é na guerra contra os amalequitas. A ordem de Deus era clara, destruir tudo. Mas Saul poupa o rei inimigo, Agag, e o melhor do gado. A desculpa era que ia sacrificar depois. E aí vem aquela famosa bronca de Samuel, talvez a mais conhecida. Ah, sim. É um confronto pesado, de cortar o coração até, mas de uma clareza teológica absurda. Samuel vai lá, Saul tenta se justificar e Samuel solta aquela frase que ecoa até hoje. Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa frase é muito forte. Qual o impacto dela ali naquele momento, para além da lição espiritual geral? É um marco fundamental sobre como a realeza deveria funcionar em Israel. Samuel está dizendo basicamente, rei,
A sua autoridade não é absoluta. Ela está debaixo da autoridade de Deus, que é comunicada pelo profeta. Não importava se a ideia de Saul parecia boa, prática, guardar o gado bom para sacrificar. A questão era, ele desobedeceu uma ordem direta. Entendi. E essa desobediência desqualificou ele. Isso cria uma tensão que vai permear toda a monarquia em Israel. O rei governa sim, mas ele está sujeito à palavra de Deus, à lei. A rejeição de Saul que Samuel anuncia não é por ele ser um mau general, mas por ele ser insubordinado a Deus, que era a fonte do poder dele. Então, com Saul rejeitado por Deus, embora ainda no trono, para o povo ver, Deus dá uma nova tarefa para Samuel, meio que secreta, né? Exatamente. Deus manda ele ir para Belém, na casa de um homem chamado Jessé, ungir o próximo rei lá entre os filhos dele. Era uma missão perigosa porque Saul ainda reinava, e era um cara instável, né? Samuel até fica com medo. Chegando lá em Belém, na casa de Jessé, tem outra cena muito marcante sobre como Deus escolhe, né? Sim, Jessé começa a apresentar os filhos. O primeiro, Eliabe, era alto, bonito, lembrava o Saul. Samuel olha e pensa, com certeza esse aqui. Faz sentido, né? Pelo padrão anterior. Pois é, mas Deus corta na hora. Diz para Samuel, não olha para a aparência dele, nem para a altura. Eu rejeitei esse aí. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Essa ideia de ver o coração é revolucionária. Mas como isso funciona na prática? Como Samuel ou nós podemos saber o que Deus vê? Não corre o risco de parecer meio arbitrário? É uma excelente pergunta. O texto não explica o método de Deus para ver o coração, né? Mas ele enfatiza o princípio que Deus usa para avaliar. Para Samuel ali foi uma orientação direta de Deus, não é esse. Para a gente, talvez, a lição seja que as qualidades que realmente importam para Deus, tipo fidelidade, humildade, integridade, nem sempre são as que brilham por fora, sabe? Entendo. 7 filhos de Jessé passam na frente de Samuel e Deus diz não para todos. Aí Samuel pergunta, acabaram os rapazes? E só então Jessé lembra do mais novo, o Davi, que estava lá fora cuidando das ovelhas. O menos provável, o que nem foi chamado para a entrevista. Exatamente. Davi chega, o texto descreve ele como ruivo, de belos olhos, boa aparência também, e Deus fala para Samuel, é esse, levanta e unge ele. E Samuel unge Davi, ali, na frente dos irmãos, e o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Mas ele não vira rei na hora. Não, de jeito nenhum. Ele volta a cuidar das ovelhas, depois vai servir Saul como músico, como guerreiro. Ele é preparado, muitas vezes no anonimato, na dificuldade, para só depois assumir o trono. Essa dinâmica toda mostra Samuel como essa ponte constante, né? Entre Deus e os líderes, mesmo quando a situação era tensa, perigosa. Sem dúvida. Ele orava pelo povo, como lá em Mispa, ele transmitia a palavra de Deus, instruindo, confrontando, e ele consagrava os líderes que Deus escolhia, como Saul e Davi. É um papel difícil, de muita responsabilidade espiritual e até política. E a influência dele continua mesmo depois que ele se retira mais da vida pública, especialmente na formação do Davi, mesmo que indiretamente. E por falar em influência depois da morte, tem aquele episódio estranho, né? Perto do fim da vida de Saul, quando ele consulta a médium de Endor. Como a gente entende a aparição de Samuel ali? 1 Samuel 28. É uma passagem complexa, Saul está desesperado. Deus não responde mais ele por nenhum meio normal, nem sonhos, nem profetas. Os filisteus estão vindo para cima, e aí ele faz o que a própria lei proibia, vai atrás de uma necromante. Proibido por ele mesmo antes, inclusive. Exato. Irônico, né? O texto diz que a médium evoca uma figura que é identificada como Samuel, e essa figura repete a mensagem de rejeição e ainda prevê a morte de Saul e dos filhos na batalha iminente. Mas era Samuel mesmo? Ou um espírito? Ou fraude? Aí é que está o debate. As interpretações variam muito. Alguns acham que foi uma permissão especial de Deus para dar um último aviso, um juízo final. Outros acham que foi fraude da médium.
ou talvez uma manifestação demoníaca se passando por Samuel. Outros ainda veem como uma projeção da própria culpa e medo do Saul. Acho que, independentemente da natureza exata do que aconteceu ali, o ponto principal do relato é mostrar o fundo do poço em que chegou. Ele se afastou tanto da luz de Deus que foi buscar orientação nas trevas. Faz sentido. Olhando para a vida toda de Samuel, para o trabalho dele, quais seriam, assim, os legados, as lições mais fortes que ficam? A questão da obediência parece muito central, né? Desde o Fala Senhor até a treta com Saul. Com certeza. Ouvir com atenção e obedecer de verdade à direção de Deus é um fio que atravessa toda a história dele. Mas tem mais, né? A gente vê um modelo de liderança íntegra, servidora. Samuel não teve medo de confrontar o poder quando precisou, mas sempre em nome de Deus, pensando no bem do povo. E a capacidade de discernimento dele, né? No meio de uma transição tão grande do sistema tribal para a monarquia. Exato. Ele ajudou a moldar a nova estrutura sem jogar fora os princípios da aliança com Deus. Isso é notável. E aquela ênfase na oração, na intercessão, no arrependimento sincero como condição para Deus agir, como a gente viu em Mispa, isso também é bem forte. Sim. A ideia de que a transformação de verdade começa dentro, no coração, no voltar para Deus, antes de se ver por fora. E, claro, a lição de enxergar além da aparência, né? Buscar a perspectiva de Deus que valoriza o coração, como na escolha de Davi. Isso desafia a gente o tempo todo nas nossas próprias avaliações. Historicamente, ele foi essa dobradiça, como a gente falou no início, mas o legado dele parece ir além de ser só uma figura de transição histórica. Vai muito além. Ele personifica a fidelidade do profeta, a coragem de falar a verdade mesmo para o rei, a importância da vida interior, da escuta. As aplicações disso hoje são enormes, né? A gente precisa cultivar essa sensibilidade espiritual num mundo tão barulhento. Verdade. A responsabilidade que a gente tem na formação das novas gerações, como a Ana teve com Samuel. A exigência de integridade na liderança, seja onde for. A ideia de que grandes mudanças sociais muitas vezes precisam começar com arrependimento e mudança de coração coletiva. E a sabedoria para a gente navegar as mudanças da vida sem perder o que é essencial. Um bom resumo. Talvez um jeito prático de resumir o exemplo dele seja: ouça a Deus com atenção, obedeça com integridade, interceda pelos outros, confronte o erro com verdade e amor e valorize o coração acima de tudo. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou, vimos a jornada incrível de Samuel, desde o nascimento, que foi uma resposta de oração, o chamado em Siló, depois ele atuando como juiz, profeta, sacerdote. Aquela experiência marcante em Mispa, com o Ebenezer. Isso. A introdução da monarquia, que ele fez meio a contragosto, mas por obediência, a unção de Saul e depois a rejeição dele. E a escolha surpreendente de Davi, olhando para o coração. Exato. Uma vida inteira dedicada a ouvir e servir a Deus num tempo de muita mudança. E a história dele fica como um convite para nós, né? Um convite para a gente buscar uma fé que realmente se esforça para ouvir e obedecer a Deus, mais do que seguir as conveniências ou as pressões do momento. Um convite para liderar com integridade e com foco em servir. Isso. E um convite para tentar alinhar o nosso olhar com o de Deus, que vê o valor verdadeiro lá dentro, no coração. Para a gente terminar, então, fica uma pergunta no ar para quem está ouvindo refletir, baseado em tudo isso. Olhando para a própria vida, para a própria caminhada, onde será que a gente consegue ver uns marcos de Ebenezer? Sabe aqueles momentos em que a gente olha para trás e vê claramente, nossa,